Voltei, como prometido, né? Promessa é dívida, eu tô aqui. Tô aqui para falar um pouquinho da aula de 50 e 51, como vocês podem observar aí, que são as formações complexas, campestres e litorâneas do Brasil. Então, na apostila de vocês aí tem os domínios naturais e as relações do ser humano com o meio ambiente. É isso? Lógico que é. Então, assim, quando a gente fala de formações complexas, né, nós vimos aí as incidências das maiores vegetações florestais brasileiras e agora a gente vai detalhar um pouquinho, né, dessa vegetação, dessas vegetações complexas e também campestres e litorâneas no Brasil. E aí, né, a gente começa eu não vou seguir a apostila, mas vou falar de tudo que tem na apostila e eu vou começar pelo cerrado, tá legal? Então o que é o cerrado? O cerrado é a formação típica de clima tropical, né, onde o verão é chuvoso e o inverno é extremamente seco. Ele é muito comum também, ele é muito comum, aliás, no Brasil central, né, que seria a região do centro-oeste e os seus arredores, como sul do Pará e Maranhão, interior do Tocantins e a oeste da Bahia e Minas Gerais e a norte de São Paulo, como está lá na apostila de vocês. Quanto à vegetação, né, elas são pequenas espécies arbóreas e arbustos retorcidos, né? A casca dessas árvores, elas são grossas, né? Lembrando aí uma cortiça, né? E ela tem ela é chamada também de caducifólia. Caducifólia, é isso mesmo. Uma das características, né, desse tipo de vegetação é as raízes que são extremamente profundas, tá legal? Então, no que diz respeito à economia, essas áreas elas são extremamente propícias para pecuária, agricultura comercial e agricultura mecanizada. E como consequência, né, dessa demanda, dessa procura por esse tipo de vegetação, obviamente que vem sofrendo aí, traz como consequência uma grande degradação ambiental. No que diz respeito à pecuária, a agropecuária, né, nessas regiões, né, nós temos aí a caatinga, tá, que é uma formação típica do clima semiárido, é, é a, a ocupação da caatinga é no sertão nordestino e ela pega 10% de todo o território, né, do Nordeste. Desculpa, ela pega 10% de todo o território nacional, a caatinga, tá? Então, a característica da caatinga, nós afirmamos que elas são xerófitas, né? Porque o que é xerófitas? São cactáceas e caducifólias, né? Cactos e caducifólias. No que diz respeito à economia, né, para a caatinga, a economia da caatinga ela está baseada aí na agricultura de subsistência, né, e a agropecuária, mas ela apresenta aí um pequeno rendimento e afeta de uma forma negativa o equilíbrio ecológico, tá legal? Essa é uma das causas, né, o desequilíbrio ecológico. Vamos falar agora do Pantanal. O Pantanal ele apresenta como característica uma depressão, né, no interior do Mato Grosso do Sul. A sua média de altimetria, né, altimétrica, como nós afirmamos, é de 100 metros, né, e ele apresenta uma imensa planície inundável, por isso o Pantanal. As formações mais comuns são herbáceas e arbustivas, tá? Ela apresenta aí terras altas. O que são terras altas? São formações arbórea tropical, né? E como consequência ela também traz o desequilíbrio ecológico em decorrência de agrotóxicos, né, para a agricultura comercial, uma vez que a soja é bastante desenvolvida nessa região, dejetos químicos também, em virtude da mineração, que também é bastante explorada nesse lugar, e impactos de obras de infraestruturas, tá legal? Perdoem. Vamos falar um pouquinho do mangue, né?
Mangue. Nós falamos do Pantanal, nós vamos falar do Pampas. O Pampas é uma vegetação campestre, que é baixa, tá legal? Então, destaque para os Pampas aí, a gente pode colocar que é na porção meridional do Brasil. Ele apresenta como característica uma topografia extremamente plana e é muito comum as herbáceas, né? No que diz respeito à economia, em relação aos pampas, ela é baseada na agropecuária, com destaque aí para a pecuária bovina e também a risicultura, tá legal? Então, os pampas ele ocupa também as terras não só do Brasil, como da Argentina e Uruguai, tá? Essas são as principais características do pampas. Vamos falar dos mangues, né? Quem é que mora em Bertioga e não conhece aí um mangue? As principais características dos mangues, né, é assim, uma vegetação encontrada no litoral brasileiro em áreas comumente pantanosas ou alagadas permanentemente, tá? Então nessas áreas é comum, bastante comum, a existência de mangues. Então através neles encontra-se aí junto a lagunas também ou foz de rios. E as espécies mais comuns nesses mangues de vegetação são as higrófilas e as halófitas. Olha que nomezinhos bacaninha. Higrófilas e halófitas. Além de apresentar aí umas raízes que nós chamamos de aéreas, tá? Tudo bem até aí? Então, em suma, essa parte, né, é o que o professor está trouxe para vocês aí. Cada característica de cada item desses aí. Tá legal? Vou deixar o restante dessas aulas aqui para que vocês, crianças, né, não reclamem que é a semana do Dia das Crianças e o professor não deu nenhum presente. Então, fica aí o meu presente, né? Os exercícios até a página 398. Tá legal? Então, assim, mais a mais, que tenham todos aí um excelente feriado, né? Que Deus os abençoe e não se ofenda, não, por eu querer que vocês comemorem o Dia das Crianças, porque na realidade, no fundo das nossas almas, da nossa existência, gostaríamos que todos fôssemos crianças, né? Não pensam vocês que o professor me chamou de criança e eu não sou criança. Daqui a algumas décadas, né, vocês vão perceber que a gente nunca deixa de ser criança. O corpo envelhece, né, e a gente só deixa de ser criança quando a mente, quando o espírito e quando a alma envelhece. Então fiquem com Deus, aproveitem no máximo para serem crianças enquanto puderem. Né? A criança, a adolescência, o jovem, ele tem uma essência única. E quão é gratificante quando nós chegamos na vida adulta e somos considerados criança. Eu quero ser criança até eu poder cerrar os meus olhos, né, para a vida. Eu sempre vou ser criança. E eu sendo sempre criança, eu sempre vou gostar de zelar, proteger e estar do lado de criança. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tamo junto, sempre.